Querido amigo, irmão, que Deus te abençoe, você ouvinte do altar, onde você estiver nesse momento, que a boa mão de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, que você nessa tarde encontre amparo, que as suas inquietações sejam, na verdade, supridas pela presença de Deus, que você consiga lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, como diz a palavra, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E de fato, Deus tem cuidado de nós. O melhor de tudo, já dizia o reverendo John Wesley, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Nós temos a clareza e a certeza de que Deus ele está conosco, independentemente da situação que você esteja vivendo agora, esse início de tarde, que você desfrute aí do amparo, da graça de Deus, do favor e do amor de Deus. Quem sabe você, mãe, aí está com teu coração aflito, preocupada com as questões dos seus filhos. Quem sabe você, pai, está preocupado aí com as muitas atribuições que você precisa exercer como supridor, como mantenedor da tua casa. Sabe, você empresário, você está aí diante de tantos desafios que são impostos a você, e você preocupado em cumprir com todos os seus compromissos, e quem sabe teu coração esteja aflito nessa tarde. Eu quero, de uma forma muito simples, com temor e tremor, dizer para você: há um Deus que cuida de você. Há um Deus que se atenta às suas necessidades, aquilo que o teu coração tanto anseia. E eu oro, o desejo do meu coração é que nessa tarde Deus te alcance com favor, com graça e com poder. Eu quero compartilhar com você, você que está dentro do seu automóvel, você que está aí no seu local de trabalho. Eu sei que muitas pessoas que nesse tempo nos acompanham, muitas pessoas que nesse período de almoço nos acompanham. Eu quero compartilhar com você algo muito breve que Deus tem gerado no meu coração. O texto que eu quero ler com você, mesmo que você não tenha a Sagrada Escritura aí próxima, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram os outros discípulos: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estavam na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Verso 5 diz: Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Verso 7, eu termino aqui. Aquele discípulo a quem Jesus amava, e a Pedro, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com veste, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Eu quero, de uma forma muito breve, compartilhar com você nesses minutos sobre o reconhecimento de que é o Senhor. É o Senhor. A expressão utilizada
pelo discípulo a qual Jesus amava, a Pedro, é uma afirmação e um reconhecimento de quem era Jesus. Na verdade, o discípulo a quem Jesus amava, aqui descrito, ele vai afirmar: é o Senhor. Essa tarde eu quero desafiar você a pensar, a refletir, a analisar se de fato temos tido a oportunidade de reconhecer que é o Senhor em algumas fases das nossas vidas. É bem verdade que quando a fase, o ambiente é propício, quando parece que as coisas estão caminhando muito bem, quando parece que as coisas estão convergindo para um ambiente favorável, é muito mais fácil, é mais natural o reconhecimento de que é o Senhor. Entretanto, eu desafio você a refletir nessa tarde e reconhecer que é Deus mesmo em ambientes desfavoráveis. Vamos ao texto. Esse relato descrito no Evangelho de João, capítulo 21, ele nos mostra, é o terceiro relato de aparição do Cristo ressurreto. É o terceiro relato onde Jesus aparece agora num ambiente diferente, próximo ao mar de Tiberíades ou lago de Genezaré. Alguns vão dizer mar da Galileia, que na verdade é o mesmo local. E é nesse ambiente em que esse discípulo a quem Jesus amava vai fazer a seguinte afirmação: é o Senhor. Porém, o contexto, a realidade em que ele afirma em que é o Senhor, não é uma realidade um tanto quanto favorável. A expressão é o Senhor está num contexto maior, onde há um diálogo, há uma apresentação e, na verdade, há um princípio para voltar à vida antiga. Há uma realidade de voltar à realidade antiga. E aí, diante de uma pesca maravilhosa, a expressão então é o Senhor. É importante refletirmos que a questão da pesca maravilhosa, ela se dá antes a uma realidade de crise. Uma realidade de crise. A um ambiente de dispersão. A um ambiente de orfandade, a uma crise de identidade. Os discípulos estão vivendo um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento onde parece que tudo saiu do controle. Um ambiente onde parece que tudo saiu fora do lugar. E aí, a primeira atitude é: vamos voltar a pescar. Vamos voltar à vida antiga. A realidade é que a proposta de Pedro aqui, a proposta de Pedro junto ao mar de Tiberíades, é uma proposta um tanto quanto tentadora. Pedro estava vivendo em um ambiente de frustração, de angústia. Pedro estava num ambiente totalmente de crise. E o que ele vê é tão somente: eu vou voltar à minha vida antiga. Eu vou voltar ao que eu fazia antes. E essa proposta para aqueles e aquelas que de alguma forma estão sem ou vivendo uma crise de identidade é muito tentadora. Quem sabe você tem recebido propostas tentadoras porque você está vivendo em um ambiente ou num momento de crise de identidade. Pedro propõe: vamos voltar a pescar. Na verdade, ele não propõe, ele afirma que ele vai voltar a pescar. E aí, para um ambiente de crise, para um ambiente desfavorável, qualquer possibilidade de volta à vida antiga é melhor. Pedro diz: olha, eu vou voltar a pescar. E quando ele diz: eu vou voltar a pescar, os outros também: eu vou voltar contigo.
Perceba que há um ambiente de dispersão, uma crise de identidade. Eles estão reunidos, mas dispersos. Eles estão juntos, mas dispersos. Perceba que o ambiente de dispersão é capaz de trazer àquele lugar uma crise real. O ambiente de dispersão, de não conseguir perceber e reconhecer Jesus. Sabe, quem sabe você está passando por momentos tão difíceis na sua vida. Quem sabe você está passando por momentos tão complicados. Quem sabe você está vivendo dias tão atribulados. Quem sabe você está aí vivendo uma crise de identidade ou crise de ansiedade. Quem sabe você está vivendo momentos difíceis na sua empresa, no seu local de trabalho. Quem sabe você está hoje passando por um burnout, um ambiente totalmente desfavorável e você pensa o seguinte: olha, eu não consigo perceber e reconhecer Jesus. Eu não consigo perceber e reconhecer Jesus. Eu não consigo perceber e reconhecer Cristo na minha vida. Quem sabe hoje você está vivendo esse ambiente, essa dificuldade. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, é nesses ambientes de crise que você precisa, de fato, reconhecer que é o Senhor, que Ele vai agir na sua vida, que Ele vai mover em teu favor. Ambientes de dispersão são capazes de gerar crise de identidade. Crises de identidade. Outra questão que me chama a atenção aqui é que, sabe, nesses ambientes de dispersão, nós somos capazes de voltar a fazer aquilo que normalmente nós já abandonamos. Perceba que o ambiente de dispersão aqui dos discípulos, e nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com discípulos. Os discípulos estão aqui que caminharam com Cristo, que caminharam com Jesus. Eles estão dispersos. E aí, a possibilidade, a proposta de voltar à vida antiga é tentadora demais. Mas isso se dá por causa do ambiente de dispersão. A Bíblia nos orienta: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa tarde eu quero aconselhar você a continuar vigiando, a continuar atento e percebendo que de fato e de verdade Jesus está presente mesmo nos ambientes desfavoráveis. Mesmo quando você entende e diz: olha, Ele parece que estou sozinho. Mesmo naqueles dias em que você pensa ou, na verdade, cogita a voltar à sua velha vida, às suas escolhas do passado. Ei, eu quero nessa tarde desafiar você. Não permita que os ambientes de dispersão tragam a você a vida antiga que Jesus já te libertou. Segundo ponto que me chama a atenção é que esse ambiente de dispersão, ele se dá com discípulos. Pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que serviram a Jesus, pessoas que vivenciaram milagres, pessoas que desfrutaram da graça, do amor, do favor, pessoas que de alguma forma tinham uma vida, uma caminhada com Jesus. Nós não estamos falando aqui de pessoas que não conheceram, mas pessoas que vivenciaram com Jesus. Isso me chama a atenção, é que a dispersão pode acontecer em qualquer ambiente. Quem sabe você líder, você aí pastor, você líder de uma célula, você líder de um ministério, você que é líder dentro da tua casa, você que é líder na sua empresa, nos teus negócios, você que é líder aí neste tempo. Quem sabe hoje você se reconhece como alguém que se dispersou.
E sabe uma coisa que nos chama a atenção e pode gerar dispersão? A dor, a crise. São, na verdade, potencializadores de dispersão. Potencializadores de dispersão. Eu quero desafiar você a entender que o ambiente de dispersão pode acontecer em qualquer lugar. Você como gestor, você pode estar disperso. Você como líder pode estar disperso. Sabe, Jesus certa vez com os discípulos mais próximos levou eles ao monte e o texto bíblico diz em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 22, verso 45, de que Jesus os encontrou dormindo. Sabe, a dispersão nos leva a um sono. E aí, a Bíblia nos relata que Jesus disse para eles: olha, desperta, desperta, desperta. E sabe, hoje você, diante de uma vida espiritual, diante da caminhada, diante dos teus negócios, você se percebe disperso. Ei, com muito temor e tremor, eu vim aqui dizer para você que há algo de Deus para a sua vida. Volte a atenção para aquilo que é prioridade. Volte a sua atenção para aquilo que é primazia, que é andar com Deus. Volte a sua atenção para aquilo que é prioridade. E a sua prioridade hoje é olhar para Jesus. Quem sabe o que gerou a dispersão no seu coração foi, de alguma forma, algumas atitudes das pessoas dentro das igrejas. Pessoas que de alguma forma você tinha como referência, mas as pessoas são falhas. E elas cometem erros, e aí isso foi um gatilho para você se perder na caminhada. Ei! Não permita que a dispersão tire a sua fé, porque isso é uma escalada. Dispersão, falta de fé, ou dispersão, crise de identidade, falta de fé. E quando você vê, você está longe do propósito e do caminho de Deus. Você está longe da vontade do Senhor. Essa tarde eu quero dizer para você que a dispersão, ela pode cegar em não reconhecer Jesus. Eu disse aqui no início que é muito mais fácil na caminhada nós reconhecermos Jesus, reconhecermos a atuação de Jesus, a presença de Jesus, quando as coisas estão caminhando de uma forma tranquila. Como diz o ditado, é muito mais fácil reconhecer Jesus quando o céu está de brigadeiro, quando as coisas estão caminhando de uma forma coerente, quando as coisas estão caminhando de forma favorável. E aí nós cegamos, a dispersão nos cega em não reconhecer Jesus, mesmo em situações adversas. Jesus declara que Ele estaria conosco em todos os momentos. Na sua adversidade de hoje, na sua crise do casamento de hoje, no seu problema familiar hoje, quem sabe na enfermidade que assolou a tua vida neste dia, quem sabe essa luta contra a enfermidade que você travou há tanto tempo, quem sabe você aí no leito de hospital, você não consegue reconhecer Jesus porque você acha, olha, que esse ambiente de enfermidade, que essa enfermidade que você carrega, Jesus não está presente. Ei, há um Deus que está contigo, há um Deus que está com você. Não feche os seus olhos, não permita que a cegueira te impossibilite de reconhecer Jesus. Não permita que a cegueira te impossibilite Jesus. Não permita que a crise de identidade te impossibilite não reconhecer Jesus. Por fim, eu quero finalizar dizendo que a frustração, ela gera dispersão. A frustração gera dispersão e a nossa visão fica totalmente dificultada em reconhecer. Lidar com a frustração é um dos grandes desafios. Nós temos uma geração que de alguma forma não aprendeu a lidar com a frustração. E é importante salientar que a frustração faz parte da vida. A frustração faz parte da vida.
E nós precisamos aprender a lidar com as frustrações da nossa vida. Ah, pastor, o senhor está ministrando sobre frustração? Sim. Porque se você não aprender a lidar com as frustrações, se você não aprender a lidar, a entender que em alguns momentos vão acontecer frustração, você nunca vai entender. Ou na verdade, isso vai te dispersar em todo o tempo. Sabe? A frustração de algo que você projetou, estava tudo alinhado, tudo certo. A frustração de que algo que você planejou, não tem às vezes que a gente planeja, a gente ora, né? A gente ora, a gente coloca diante de Deus, a gente jejua, a gente apresenta diante de Deus e faz tudo como deveria fazer. Caminha com Deus, pede orientação e lá na frente você vê que parece que as coisas não deram certo. E aí vem a frustração. Só que nessa tarde eu quero dizer para você, aprenda que a frustração faz parte da vida e em meio às frustrações, Jesus está presente. O Emmanuel, Deus conosco, se faz presente em meio às frustrações. Quem sabe a frustração hoje que você tem é de viver uma crise no teu casamento. Você orou, você pediu a Deus, você consagrou e hoje você olha e fala, puxa, não está da forma em que eu imaginei. Saiba que Jesus está presente nesse ambiente. E esse ambiente de frustração é uma oportunidade de reconhecer o Senhor. O texto finaliza, o texto que eu compartilhei, diz que eles são capazes de reconhecer Jesus a partir de uma pesca maravilhosa. Então, entenda que nesta tarde é uma oportunidade de reconhecermos Jesus. Reconhecer Jesus que está presente. Reconhecer Jesus que se faz presente. Um Cristo que se faz presente. E em meio às adversidades, ele se revela. E a grande questão é que o discípulo amado aqui reconhece, é o Senhor. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você profissional liberal, você professor que está a caminho aí de dar a aula, você profissional que está aí no ônibus, você reconhecer o Senhor, tantos livramentos, tantas coisas que te aconteceram ou poderiam ter te acontecido, se não fosse Deus, você não estaria nem aqui para ouvir. Eu não estaria nem aqui. Analisando a minha vida, analisando a minha caminhada, eu tenho certeza que é o Senhor. Mesmo em ambientes de frustração, mesmo às vezes disperso, reconhecer que o Senhor se faz presente na minha caminhada, se faz presente na sua caminhada. Reconhecer que o Senhor é Deus real e Ele é capaz de transformar todo o ambiente de frustração, toda crise de ansiedade, toda crise de identidade. Reconhecer que o Senhor é Deus presente na minha vida, na sua vida. Reconhecer que o Senhor, Ele me leva a vigiar para não entrar em tentação. Ah, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, nesse início de tarde, hoje, no dia 25/8/2025, eu quero desafiar você a reconhecer que o Senhor, Ele se faz presente, mesmo em ambientes desfavoráveis. E esses ambientes desfavoráveis serão transformados pela graça, pelo favor e pela presença do Deus Emmanuel, Deus que se revela a nós. Que nessa tarde você seja alcançado por essa graça. Que nessa tarde você reconheça, é o Senhor. É o Senhor quem me livra, é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor que é o provedor, é o Senhor que é o meu pastor. E o Salmo 23 nos diz, o Senhor é o meu pastor. E nada, absolutamente nada, vai me faltar. É o Senhor que te livra. É o Senhor quem nos guarda. O salmista vai dizer, o Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. É Ele. É o Senhor quem te sustenta para mais uma semana. É o Senhor quem te capacita para mais um dia. E eu quero declarar com muito temor e tremor que este é o melhor dia da sua vida. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque o Senhor, Ele está contigo.
Assim como os discípulos vivenciaram um ambiente de maravilha, eu quero crer que nessa tarde você vai desfrutar de um dia, de um ambiente de maravilha. Aquilo que era um ambiente de frustração, de crise de identidade, é um ambiente agora de reconhecer que é o Senhor. Saiba que neste dia, que neste mês ainda de agosto, você venha vivenciar o melhor mês da sua vida. E eu finalizo declarando o que eu sempre declaro lá na Igreja Metodista em Voldar, que fica aqui o nosso convite para você estar conosco. Que este sim é o melhor mês da nossa vida. E o mês de agosto não é o mês do desgosto. É o mês da graça. É o mês do favor. É o mês da bondade. E o salmista termina declarando o salmo: certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.